Fala Máquina Bretão aqui. No vídeo de hoje eu quero fazer um mapa aqui para o seu primeiro plantão para você que foi aprovado no Revalida. Quero te ajudar aqui abrindo a caixa preta mesmo da metodologia usada no PS Zerado para você se preparar e estudar nesse tempo até você pegar o seu CRM. Fica comigo então até o final desse vídeo. Primeiramente, meus parabéns aí por ter sido aprovado. A gente tem vários alunos hoje que passaram por esse processo e depois eventualmente se matricularam para estarem mais seguros ali no plantão. Mas eu já conversei com muitos de vocês, sei o esforço que é, a dificuldade que é fazer medicina fora, o tempo, a prova em si é muito difícil, muito poucos são aprovados. Então, cara, parabéns pra caramba. Eu quero realmente te ajudar aqui em como você consegue preparar esse seu primeiro plantão para você chegar lá muito mais confiante aí, sabendo exatamente aquilo que você vai atender, sabendo as principais patologias. Então, vamos lá. A ideia do mapa é o seguinte: a gente vai levantar aqui 5 áreas de conhecimento, 5, vamos chamar de habilidades aqui que você tem que começar a correr atrás, começar a identificar quais delas você está com mais necessidade para você eventualmente estar preparado para o plantão. Por que eu estou falando do plantão? Olha assim, quando você chegar aqui no Brasil com seu CRM, provavelmente as oportunidades vão aparecer, vão estar no regime de urgência e emergência, ali onde estão a maioria das vagas. Ah não, Britão, eu quero ir para o PSF. Olha, mas o PSF vai pegar 1, 2 ali. Mas pensa numa UPA, que tem 3 médicos de plantão, 3 de manhã, 3 de noite, 3 de manhã, no outro dia, 3 de noite. Cara, muito mais oportunidade, muito mais vaga. Então a probabilidade de você arrumar mais dinheiro, mais grana, né? Ter outros contatos, dar plantões em cidades diferentes, não tem jeito. As oportunidades estão no regime de urgência e emergência, pensando ali no recém-formado, sem dúvida. Então vamos olhar essas 5 áreas aqui. Primeira dela é o seguinte: para você que não deu o seu primeiro plantão ainda, significa dizer que tem algumas coisas que vão chegar no plantão que não necessariamente estão ligados a paciente em si, e que se você está mais preparado para esse cenário, seu plantão vai ser mais leve. A ideia é essa. Então vamos lá, 1.1 eu vou chamar de papelada. Britão, o que é esse lance de papelada? Meu amigo, é você saber preencher uma DO, é você saber fazer um laudo, é você saber fazer um SADT, é você saber fazer, uma guia de AIH. Repara que tem uma burocracia de preenchimento de papel que é diferente do jeito que você fazia, por exemplo, lá na Argentina, no Paraguai, não sei exatamente onde você fez, é diferente do que a gente faz aqui. Então, vale muito a pena tu bater o olho. Por exemplo, receita. Pensei nisso agora, receita, né? Receita 1 via, 2 vias, carbonada, azul, amarela, qual droga, quando que usa, ou seja, dá uma olhada nisso, revisa esses passos. Vamos lá para 1.2. 1.2 eu vou chamar aqui de duas habilidades, eu vou chamar de habilidades, porque são 2 coisas que você vai ser cobrado desde o dia 1, que é o seguinte: como fazer uma boa evolução, como fazer isso um bom prontuário. Então eu vou chamar de prontuário aqui, ó. Dá uma revisada em como você constrói isso, porque a melhor maneira de você se proteger hoje e sempre é através do seu prontuário. Faça um bom prontuário, então revisa como você faz. Você pode escolher uma metodologia como a SOAP, por exemplo. Vai lá e faça bem feito esse prontuário, revisa isso aí. E o outro ponto, outra habilidade, é você revisar também as estruturas de prescrição. Por exemplo, o Fast Hug, que é uma metodologia que você pode se utilizar para lembrar como você constrói a prescrição. Pensa que no plantão, no final das contas, você vai prescrever muitos dos seus pacientes, seja para casa, seja para internar. Então, lembrar em como você faz uma prescrição padrão, lembrar das estruturas mínimas de uma prescrição, vai te dar muita tranquilidade para o seu primeiro dia. Show? 1.3 eu vou chamar de teatrinho do PS. O que é esse nome de teatrinho? Foi um aluno, eu lembro até hoje, Hamilton, uma das primeiras turmas, mas eu nunca esqueço dessa frase. Cara, quando eu entrei no PS Zerado, a coisa que mais me ajudou foi o teatrinho, né? Entender o teatro. Por quê? No final das contas, o que a gente falava para ele? Das coisas que acontecem ali que independem do atendimento, como, por exemplo, pegar um plantão. Você chega lá de manhã, 7 horas da manhã, você tem que pegar um plantão. Você tem que passar esse plantão. Repara que isso é uma coisa que normalmente a gente não é treinado na faculdade. Então vale muito a pena você revisitar como que faz isso bem feito. Como que você consegue pegar um plantão entendendo de prioridade, de hierarquia. Como você consegue passar esse plantão conseguindo ser claro, objetivo. Isso vai dar uma sensação para o seu colega de que você fez um bom trabalho. Isso é muito bom para você, tá? Você conseguir ser mais claro, mais objetivo no que você está fazendo, ter mais segurança naquilo que você fala. Isso vai ajudar muito. E outra coisa que eu quero que você veja nesse lance do teatro
É qual plantão que você está pegando, cara? Qual que é a estrutura desse plantão que você está cogitando pegar nessa cidade que você está pensando em morar ou para que você vai voltar para casa dos seus pais, não sei. Como que é esse plantão? Tu vai atender a porta, tem sala vermelha, tem UTI, são quantos médicos, tem plantão noturno, Cinderela, tem remoção. Cara, você precisa entender essa estrutura. Investe um tempinho. Toda vez que você tiver uma oportunidade, se você estiver ali olhando para ver se vale a pena você entrar, por exemplo, num grupo ali para escolher um plantão, veja as estruturas, vê quanto paga, quando paga, veja o negócio direitinho. Perde um tempinho, investe um tempinho para você entender a estrutura desse seu primeiro plantão. Beleza? Vamos lá para a próxima. Próxima habilidade envolve você conhecer as patologias mais prevalentes. Por que é importante você saber isso? Porque no final das contas, 90% dos seus atendimentos, imagina, de a cada 100 pacientes que tu atende, meu irmão, 90 vão ser casos do dia a dia, vão ser casos, provavelmente, com um critério de urgência menor. São pacientes que talvez poderiam ser resolvidos dentro do ambulatório. São pacientes, não estou dizendo que são pacientes menos importantes, vai? São pacientes tão importantes quanto qualquer outro. Mas se essa é a patologia, esse tipo de paciente vai lotar o teu consultório, vai lotar o seu atendimento, não importa qual lugar que seja. Você acha que você vai atender 10 infartos ou 10 cefaleia? 10 cefaleia, beleza? Então, esses casos, você tem que estar muito bem treinado, muito bem afiado. Como que eu fico afiado, Britão? Para saber uma patologia como essa, cefaleia, epistaxe, vertigem, dor abdominal. É o seguinte, faz uma cruz aí. Toda vez que você for estudar, você tem que responder quatro perguntas. Primeiro, pergunta de conceito. O que é a doença e por que ela se dá? Pergunta de fisiopatologia. Então, primeira pergunta é essa. Conceito e fisiopatologia. Segunda pergunta. Primeira pergunta aqui. Segunda pergunta. Quem é o doente? Não é para você listar sinais e sintomas. É para você realmente entender quem que é este paciente. Qual que é a apresentação clínica desse doente. Terceira habilidade, terceira pergunta aqui, desculpa. Terceira pergunta que você tem que fazer aqui. Como que eu dou o diagnóstico? E quais são os diagnósticos diferenciais? Como que eu diferencio um paciente do outro? Quarta e derradeira pergunta. Como que eu vou conduzir? Não é exatamente como que eu trato. A melhor pergunta é como conduzir. Dentro da condução vai envolver vai envolver tratar, vai envolver prescrever. Então, este pensamento quaternário vai te ajudar a ter um raciocínio clínico rápido. Por exemplo, olha, estou atendendo um paciente com cefaleia e no final das contas, para eu entender aqui do diagnóstico, eu tenho que lembrar das red flags, eu vou descartar as red flags da minha apresentação clínica. Se ele não tem, a minha conduta vai ser o quê? Tratamento analgésico ambulatorial. Se ele tem red flags, eu vou ter que internar, pedir exame. Ou seja, pensamento de fluxograma, né? Um pensamento direto ali para o atendimento. Bem vida real, bem pé no chão, nada de conceito, nada de ficar pensando como questãozinha de prova de charadinha. Beleza? Entendeu como é que é a dinâmica aqui? Você vai ter que ter essa lista das principais patologias. Tá? Eu vou tentar te ajudar nisso. No final do vídeo eu vou te explicar uma forma que eu posso te ajudar nisso. Vamos lá, terceira habilidade aqui, terceiro ponto do nosso mapa aqui é as patologias mais graves. Ou seja, existe um tipo de paciente que você vai atender que é uma emergência médica, beleza? A emergência médica, ela não é uma estatística, não importa se ela é prevalente ou não. Se ela chegar para você, você tem que saber atender. Então, significa dizer que um paciente que chega com uma HDA para você, pensa bem, caramba, não importa se isso é raro ou se é prevalente, mas se chegar, você tem que saber atender, beleza? Então, o que eu quero que você faça? Eu não vou pedir para você revisar todas as emergências, não. Eu não vou fazer isso agora, não que você não tenha. Vou te fazer duas propostas. Primeiro, você vai revisitar as emergências cardiológicas e neurológicas, porque elas vão responder pela maioria dos seus atendimentos. Então, isso aqui tem que estar na ponta da língua. ICC, EAP, infarto agudo do miocárdio, taquibrade, arritmia, AVC, um paciente com convulsão, cara, tem que estar aqui na ponta da língua esse paciente. E a outra dinâmica é o seguinte, você tem que estar afiado para conduzir uma parada cardiorrespiratória, você tem que estar afiado para suspeitar e tratar um paciente com sepsis e atender um paciente chocado. Beleza? Eu simplifiquei pra caramba, mas eu tô tentando te dar um norte aqui, de verdade, um norte sincero. Sem isso, meu irmão, é contar com a sorte. E contar com a sorte é um problema absurdo. Um problema absurdo. Vamos lá. Quarta habilidade.
Prescrição. Aqui eu não estou falando de estrutura de prescrição. Eu estou falando de prescrever o doente mesmo. Como que eu desenvolvo isso aqui, Britão? Imagina que você está vendo uma aula de você está estudando TVP, e aí você sabe que conceitualmente o tratamento de TVP é anticoagular. Só que eu não quero que você simplesmente pare aqui, eu quero que você saiba por que é enoxaparina, qual que é a dose da enoxaparina, qual que é a posologia da enoxaparina, qual que é a via, por que quando não pode ser enoxaparina ele tem que usar a não fracionada, por que eu tenho que associar a enoxaparina com varfarina, quando que eu posso usar o xarelto, beleza? Eu preciso que você tenha certeza disso. Eu preciso que você tenha confiança para prescrever. Não adianta aplicativo aqui, aplicativo vai te lembrar a dose. O aplicativo vai te deixar mais inseguro se você não tiver certeza do que você está fazendo. Então, na hora de chegar no final do tratamento, não para. É hora de você investir bastante tempo para você entender o que você está prescrevendo. Show? Quinto ponto. Exames. Não dá para você ficar bem para um plantão se você não sabe pedir e interpretar os principais exames de pronto-socorro. Resumidamente, laboratório e imagem elétrica. Como que você faz aqui em laboratório? O que você tem que estudar? Olha, parte hematológica, parte abdominal, gasometria com função renal, avaliação de lactato, né? Você tem que avaliar os líquidos pleurais, acíticos, urina, tem que saber identificar isso aqui. Imagem, olha, não é ressonância magnética, cara, porque ressonância tem laudo. Mas olha, um raio-x de tórax, meu irmão, você tem que saber, um raio-x abdominal, alguma coisa de tomografia, tipo uma tomografia de crânio, saber diferenciar um isquêmico de um hemorrágico. Principalmente a parte de radiografia, tu tem que estar preparado, cara. Senão você vai ser aquela médica ou aquele médico que prescreve antibiótico porque está com princípio de pneumonia. Porque você não tem segurança para dizer se tem alteração radiográfica ou não. Então, cara, tem que saber isso aqui. Eletrocardiograma. Estou simplificando pra caramba. Estou te ajudando aqui de verdade. Estou abrindo o negócio. Isquemia. Padrões isquêmicos e taquibrade e arritmias tem que estar na ponta da língua. Se você não consegue interpretar isso, tu vai passar muita dificuldade no plantão. Tu tem que conseguir saber fazer isso aqui. Então tá aí um plano legal. Olha que coisa, né? E essas coisas que eu tô te falando não é da minha cabeça. Eu não tô tirando isso da minha cabeça. A gente tá falando isso porque são 6 anos, são 14 mil alunos que a gente treina exatamente nessas zonas. Quando a gente olha, por exemplo, pro treinamento em si, eu vou abrir, cara. Eu vou abrir para você ver essa dinâmica. Você vê que eu não tô tirando da minha cabeça. Bota na tela aí, diretor. Vê se é possível. Dá uma olhadinha rápida aqui, ó. Exatamente isso que a gente faz. Dentro do treinamento, assim que a gente clica, assim que o aluno entra no treinamento, a primeira parte que eu vou mostrar para ele é exatamente essas aulas de como começar o plantão, de prontuário, de laudo, né? Como que ele vai, né, passar um plantão, pegar um plantão. Depois a gente faz queixas mais comuns. Depois a gente vai para as emergências, ó, listando de modo bem didático, cardio, neuro, paciente grave, vamos até procedimento. A gente faz muito treinamento aqui em pacientes reais para procedimento. Você vai ver isso aqui. Os alunos veem bastante isso aqui, né? Na parte das aulas em si, como você deve imaginar, o nosso foco é aquela divisão quaternária que você viu. Responder aquelas perguntas, que ó, aqui a gente já fez a primeira parte, que é de conceito e fisiopatologia. Depois eu vou entrar exatamente para dizer quem que é o doente, como que eu interpreto as principais alterações do exame físico, quais perguntas eu vou fazer, por exemplo, na anamnese, como que eu faço as principais manobras semiológicas, até que eu chego na parte onde eu vou avaliar os critérios diagnósticos, que é o terceiro ponto da aula. Como que eu faço o diagnóstico daquele paciente? Né? Vou avaliar um pré-teste, vou fazer um fluxograma de dedímero, vou pedir um Doppler. Quarta parte da aula, prescrever, dominar a prescrição, entender de doses, de posologia, exatamente aquilo que eu estou te falando, exatamente o que a gente faz, e isso aqui dá muito certo, meu amigo. Isso aqui dá muito certo. Beleza? Espero que você tenha anotado essa aula, revisa alguns pontos, dá uma notadinha, vê lá, tenta montar uma lista, cara. Tenta montar um plano mesmo, assim, do que tu vai fazer nas próximas semanas para eventualmente lá em dezembro, no final das contas, sei lá, com o seu primeiro plantão de fato, você tá preparado, cara. Você não vai cair no seu colo. Então, mas se você começar agora, começar a se esforçar, buscar esse material bem feito, você vai conseguir, né, realmente estar mais seguro para esse plantão. Cara, se por acaso você quer se tornar nosso aluno e aproveitar dessa metodologia que a gente já validou, já tem um caminho pronto aqui, você participar das comunidades, por exemplo, uma delas onde você vai poder tirar dúvida com os nossos professores dentro do seu plantão, ou seja, ter os benefícios dos alunos do PS Zerado, cara, fica aberto o convite para você entrar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar para essa aula, que é uma aula muito específica,
está fazendo uma aula exatamente para a galera do Revalida, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um botão, cara, um link, botão mesmo, para você falar diretamente com um consultor meu. Então, se você viu essa aula, pô, se interessou, você vai clicar, vai mandar uma mensagem diretamente para o meu consultor, você vai contar para ele qual é o seu momento, o seu cenário, suas dificuldades, ele vai entender, vai individualizar essa perspectiva da plataforma que você olhou aqui e, claro, te apresentar os planos para você poder se matricular. Beleza? Espero que você tenha curtido essa aula. Um abraço, não deixa de curtir e compartilha com seus amigos que passaram também no Revalida. Isso é muito importante eles terem esse conteúdo. Dependendo se vocês conseguem montar, sendo aluno ou não, vocês conseguem montar um plano de estudo, cara, para vocês conseguirem estar mais preparados. Esse é o objetivo. Você mais preparado, você mais confiante, você mais seguro no ponto. Grande abraço, até o próximo vídeo.